Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título O líder diante da chegada da morte. Dentro deste tema, nós vamos estudar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será: a consciência da morte não traz desespero ao crente. Em segundo lugar, vamos falar sobre o sentimento de abandono. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre a certeza da presença de Cristo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A consciência da morte não traz desespero ao crente. Instruções de Paulo a Timóteo. O apóstolo Paulo inicia o 4º capítulo da 2ª carta a Timóteo, lembrando-lhe sobre a fidelidade e o zelo na pregação, orientando-o que a palavra de Deus deve ser pregada em toda e qualquer oportunidade, com os objetivos específicos de corrigir, repreender e exortar o homem, e com o objetivo geral de promover a salvação do homem. É o que nós podemos ler na 2ª carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículos 1 e 2, que diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Considerando que muitos falsos mestres, segundo os seus próprios interesses, perverterão muitos a dar ouvidos às suas famigeradas ideologias e com isto rejeitarão a palavra de Deus, o apóstolo Paulo a Timóteo diz que, diante desta condição, que ele seja sóbrio, que suporte as aflições decorrentes desta situação e que realize a sua missão de evangelista conforme o ministério que Deus lhe outorgou. 2ª carta a Timóteo, capítulo de número 3, melhor dizendo, capítulo de número 4, versículos 3 a 5. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo, então, ele, na sequência da carta, ele faz a previsão da sua morte. Na sequência redacional da carta, Paulo agora se volta para o tempo da chegada de sua morte física e considera este acontecimento serenamente como uma oferta voluntária ao Senhor e também de agradecimento a Deus por ter tido o privilégio de servir ao Senhor de forma honrosa e obediente. É o que diz no versículo 6, onde o apóstolo prevê o seu martírio, a sua morte. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Neste contexto, o apóstolo Paulo avalia e anuncia a Timóteo, não para sua honra ou glória, mas para a honra e a glória de Deus, os resultados característicos de seu trabalho eclesiástico, aos quais nós vamos então mencionar a partir do versículo 7, quando ele diz: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E quando Paulo diz combati o bom combate,
O significado para esta frase é de que o apóstolo foi um dos servos do Senhor mais perseguido por causa do Evangelho de Cristo. Mas apesar disso, ele sustentou com firmeza e não desistiu de sua missão dada pelo Senhor. E nós podemos então contemplar este sofrimento do apóstolo Paulo por causa do Evangelho de Cristo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículos 16 a 33, diz assim a palavra do Senhor. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso como se fôramos fracos. Mas aquilo que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça, quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tem de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda para a cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Portanto, aqui nós temos a narração dos sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho de Cristo. Na sequência da frase combati o bom combate, Paulo diz, acabei a carreira. E o significado deste acabei a carreira é que diante da sua chamada e da sua vocação, o apóstolo Paulo iniciou e terminou a sua missão sem se importar com as dificuldades e com coragem terminou a sua missão ministerial, sempre tendo em mente o alvo que deveria alcançar em seu abençoado ministério. Filipenses, capítulo de número 3, versículos 12 a 16, está escrito sobre a soberana vocação do apóstolo Paulo. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Na sequência de Paulo dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, ele diz, guardei a fé. E o significado desta frase, guardei a fé, é que o apóstolo Paulo destaca que ao longo do seu ministério, sob qualquer circunstância, ele foi fiel a Deus, sem desviar 1 milímetro sequer para a direita ou para a esquerda do projeto de Deus para a sua vida. E isso está escrito na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versículo 11, que diz assim. Gálatas 3, 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E Paulo guardou esta fé, viveu seu ministério pela fé em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em seguida na carta a Timóteo, ele manifesta a certeza do seu galardão preparado por Deus, não só para ele, mas também para aqueles que amam a Cristo, que demonstram o verdadeiro amor às coisas de Deus, para aqueles que são fiéis ao Senhor e que receberão, mediante a fé, a vida eterna, face a face com o nosso Deus. Então, na segunda carta a Timóteo, voltemos agora para a segunda carta a Timóteo, em seu capítulo de número 4, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos, quantos amam a sua vinda. Mas o que é a morte para o verdadeiro cristão? E agora nós vamos passar a falar sobre a morte, falar sobre algumas considerações gerais sobre a morte física e posteriormente falaremos sobre a morte espiritual. Um fato inegável no futuro de todas as pessoas é que se Jesus não voltar no tempo presente, e um fato inegável é a inevitabilidade da morte física indistintamente. E na carta aos Hebreus, nós temos uma alusão clara a esta inevitabilidade da morte física. Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28 diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então a morte física para todos os homens, se Cristo não voltar, por exemplo, daqui a 150 anos, nós inevitavelmente passaremos pela morte física, indistintamente. Apesar de muitos proferirem que não tem medo de morrer fisicamente, muitas pessoas dizem, eu não tenho medo de morrer. Esta posição ela contradita a natureza humana de querer viver eternamente, porque nós queremos viver eternamente. Isto segundo a nossa natureza adâmica. É difícil para os homens
reconhecerem a realidade da morte física. Já não temos mais túmulos construídos nos cemitérios, mas sepulcros jardinados e parques memoriais que suavizam a imagem simbólica da morte física. A verdade é que, segundo a Bíblia, todos os homens, indistintamente, têm pavor da morte física. E é o que nós podemos ler na carta aos Hebreus, capítulo de número 2, versículos 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Portanto, todos os homens, indistintamente, têm pavor da morte. Mas, qual é a visão bíblica sobre a morte? E, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a morte física. E, no sentido bíblico, a morte física é a separação entre o corpo e a alma. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 1 a 8, nós temos esta menção da morte física como a separação entre o corpo e a alma. Diz assim a palavra do Senhor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegam os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite. Porque vais à casa eterna, e os pantreadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Repetindo o versículo 7. E o pó, no caso o corpo, volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Mas a morte física, ela também se caracteriza por o corpo sem o espírito. Ou seja, um corpo sem o seu espírito, ele é morto. É o que diz na carta de Tiago, capítulo de número 2, versículos 24 a 26, que diz assim: Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta.
Vou repetir aqui o versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A alma fora do corpo significa corpo sem vida, isto é, morto. E nós podemos ler isso em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 7, por ocasião da criação do homem do pó da terra. Diz assim a palavra do Senhor. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Após o sopro do fôlego da vida no homem que havia, ou seja, que fora formado a partir do pó da terra, ele só se tornou alma vivente quando o Senhor soprou o fôlego de vida. Portanto, a alma fora do corpo significa sem vida. Então, aqui está biblicamente registrado o que é que caracteriza uma morte física. É quando a alma sai do corpo. Vamos tecer alguns comentários agora sobre a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? É a separação entre a pessoa e Deus, onde o ser humano é incapaz de reagir às questões espirituais ou mesmo numa perda total da sensibilidade a tudo o que é de Deus, ao amor de Deus. E na carta aos Efésios, no seu capítulo de número 2, versículos 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Do pecado para a salvação pela graça, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaras outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Portanto, a morte espiritual é a separação entre o homem e Deus, o homem pecador. Mas nós vamos também, dentro desta visão bíblica sobre morte, nós falamos sobre a questão da morte física, que é a alma, a separação entre o corpo e a alma. Nós falamos agora sobre a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus, e temos agora a morte eterna. E essa morte eterna, ela é a concretização definitiva da separação entre a pessoa de Deus, caracterizando o que a Bíblia Sagrada denomina como segunda morte. E isso está escrito no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 8, que diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A Bíblia também menciona que os salvos em Jesus Cristo não provarão da segunda morte, ou seja, a morte eterna. E está no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 6, que diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A segunda morte é um período infinito de punição e de separação de um homem da presença de Deus, sendo então a concretização do estado de perdição do indivíduo que estiver espiritualmente morto no momento da morte física. Vamos agora, segundo a Bíblia, tecer alguns comentários sobre a vida após a morte. A Bíblia, de seu realismo, não nega que a morte física é de fato universal, mas delineia destinos diferentes para os salvos e para os incrédulos. Vamos primeiramente falar do destino para os incrédulos. A morte para os incrédulos é uma maldição. É uma pesada penalidade que provoca desespero, pois carrega em seu bojo o afastamento definitivo do homem para uma vida em comunhão com Deus. O incrédulo, por não compreender espiritualmente o que vem após a morte física, vivem amedrontados com a vida. Já para os salvos em Cristo Jesus, como se encara a morte? Então, para os salvos em Cristo Jesus, os salvos compreendem que quando são chamados por Deus, através da morte física, passam instantaneamente da vida física para a morte física e desta morte física para a vida eterna. Embora existam outras posições teológicas sobre a alma e o corpo, na relação vida e morte, acreditamos que após a morte física, a alma imaterial continua vivendo uma existência pessoal consciente, enquanto o corpo se decompõe. E isso pelo fato de Jesus ter declarado uma parábola corroborando com este fato, de que enquanto o corpo se decompõe na terra, a alma e o espírito estão diante da face do Senhor e de forma consciente. Jesus declarou uma parábola que, então, esta parábola é a única onde Jesus menciona os nomes dos personagens, nos dando então a entender que se trata de uma história real contada pelo Senhor. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 16, do versículo 19 a 31, nós vamos ler exatamente essa história real que Jesus contou então aos seus discípulos sobre a questão da vida após a morte. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, morte eterna, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo
e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Portanto, aqui, uma parábola contada pelo Senhor sobre o rico e o mendigo, onde o rico morreu e foi para o inferno, e o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ou seja, para a presença do Senhor. A Bíblia, ela nos garante que num belo dia Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, ou seja, tirar a igreja da terra. E ele vai retirar a sua igreja santa, onde haverá a ressurreição de um corpo renovado ou transformado, que será reunido à sua alma. E nós podemos ler isso na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 13 a 18, que diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Não temos a plena capacidade de compreender os desígnios de Deus. Dado que o Senhor assevera em sua palavra que felizes são os mortos que morrem no Senhor. E Deus tem o evento da morte de seus santos como preciosa aos seus olhos. E nós podemos ler em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. No Salmo 116, versículo 15, Salmo 116, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Não podemos contra-argumentar
com relação à imortalidade da alma, bem como da ressurreição do corpo. Estas são realidades espirituais confirmadas na palavra de Deus. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 23, dos versículos 33 a 46, diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo, na sequência da carta a Timóteo, ele manifesta serenamente e com tranquilidade sobre a sua partida deste mundo. Isto com a certeza de vida eterna com Cristo, pois a ele fora revelada de forma muito particular esta indescritível realidade. Vamos aqui fazendo a leitura na segunda carta aos Coríntios, onde Paulo ele é literalmente arrebatado até o céu, provando então a existência do céu e provando o estado de consciência plena daqueles que lá estão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 6, diz assim: se é necessário que me glorie ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim ver ou de mim ouvir. Passemos agora a estudar o item número 2 da lição, que fala sobre o sentimento de abandono. Na sequência da carta escrita ao jovem Timóteo, o apóstolo Paulo ele manifesta um sentimento de ter sido abandonado pelos homens, mas não por Deus, reafirmando
a sua convicção e a sua confiança de que o Senhor o levará salvo para o reino celestial. Então vamos fazer uma leitura na segunda carta a Timóteo, capítulo número 4, na sequência, do versículo 9 a 18, onde o apóstolo fala sobre se sente abandonado pelos homens, mas não por Deus. Diz assim a palavra do Senhor: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e Trásio, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Passando agora ao item 3 da lição, a certeza da presença de Cristo. O apóstolo Paulo, ele combateu o bom combate. Ele acabou sua carreira, e guardou também a fé. E neste sentido, ele nos deu o exemplo de soldado, vida digno do exército de Cristo. Paulo se despede de Timóteo, lançando saudações de agradecimento aos seus colaboradores, que combateram com ele na fé um bom combate e, ao mesmo tempo, abençoou o seu fiel escudeiro, com o desejo de que Cristo sempre esteja presente na vida de Timóteo. Agora é o nosso momento de combatermos um bom combate, continuarmos firmes a nossa carreira missionária, guardando a fé de forma inegociável. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 19 a 22, diz: saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito. A graça seja convosco. Concluindo a nossa aula de hoje, o cristão deve encarar a morte física não como um fim de uma existência, mas como um começo de uma nova vida com Cristo eternamente no céu. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.